Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Esse é o Papo de Arquiteta, é o nosso podcast, onde você tem semanalmente informações do mundo da arquitetura e todas as suas tendências e novas perspectivas. Hoje, uma bancada recheada de estrelas e eu gostaria primeiramente de agradecer a Georgia Aguiar, advogado, e também entrevistador do Tudo Menos Política, que é o podcast aqui parceiro do Papo de Arquiteta. Juliana Hipólito, arquiteta, especialista em gestão de projetos e também na parte de meio ambiente lá na Ginkgo Urbanismo. Muito bem-vinda, muito obrigada. E Dr. Júlio Braz, diretor-presidente da Ginkgo Urbanismo. Agradeço vocês pela presença e boa noite, né? Noite. Boa noite, muito obrigado por estar pelo convite. É uma oportunidade boa de estarmos aqui com vocês hoje. Bacana, Giorgio. Só tenho agradecimentos a fazer o Papo de Arquiteta, a você, Rúbia, e a oportunidade de estar assim, nessa mesa tão estrelada com pessoas boas. A gente tem um bom vinho, um bom petisco aqui. Com certeza o nosso papo vai fluir bastante. Isso aí. Maravilha. Juliana, obrigada. Eu que agradeço, Rúbia. Eu estava comentando com você antes da gente poder falar de arquitetura de uma forma descontraída e trazer mais informações e falar um pouquinho da nossa profissão, né? Maravilha. Sobre arquitetura, nós temos muitas curiosidades e a gente vai trocar muita ideia depois, né, Juliana? E a minha primeira pergunta hoje vai para o doutor Júlio Braz, né, lá da Ginkgo. Todo mundo conhece a Ginkgo Urbanismo, né? Todo mundo sonha em estar por ali, naqueles condomínios maravilhosos. Eu sonho, viu? Eu também sonho, ainda faz parte da minha meta de vida. Ô, Rubens, será que ao final desse programa que a gente consegue ali com o Júlio um desconto bom pra gente? Sem dúvida. Ou então, seguidores, teremos alguns descontos, aí um sorteio de Aí, Júlio, jogar uma bola pra vamos você. Vamos lá. Gente, descontraindo mesmo a nossa conversa aqui. E eu queria perguntar para o senhor, quem é Júlio Braz? De onde veio a ideia da Ginkgo? De como nasceu a empresa? O senhor pode contar um pouquinho da história para a gente? Posso, com muito prazer. Primeiro, sou goiano, né? Nasci em Goiânia, Goiás. Fui formado em Direito, né? Com especialização em Marketing. E comecei a minha vida profissional em Goiânia. E comecei como advogado de empresa construtora, né? Fui realmente desenvolvendo nessa área, acabei assumindo lá em Goiânia a parte comercial, acabei me transformando no diretor comercial dessa empresa. Depois saí, montei uma empresa em Goiânia e depois, prospectando mercado, nós chegamos a Cuiabá. É uma história até um pouco curiosa, porque eu já tinha estado em Cuiabá em 94, para a gente olhar aqui, através dessa empresa na qual eu trabalhava. E assim, a gente não deu liga, né, em 94. E depois, quando eu estava prospectando, nós prospectamos Uberlândia, Rio Verde, várias outras cidades, e por acaso alguém, olha, vamos lá em Cuiabá. Eu falei, não, Cuiabá não deu liga no passado, não vai dar liga agora. Mas enfim, e aí essa pessoa que estava nos ajudando a prospectar, esteve aqui e teve contato com o Tamura, que hoje é o meu sócio, né? E ele foi a Goiânia e insistiu muito para que eu viesse aqui, né? Esteve lá em Goiânia, até na hora que eu falei, não, eu vou lá pelo menos para ficar livre dele lá em casa. Teve lá em casa e falou, não, você tem que ir lá, tem que ir lá. E aí nós chegamos aqui, por volta de 2000, no começo de 2000. E aí, assim, a cidade estava bem diferente, numa outra... Era outra pegada, outra pegada, numa outra realidade. A gente ficou bastante animado, né? E a gente acabou fazendo essa parceria inicial, né? Que era basicamente um único empreendimento, que era o Florais Cuiabá. A gente faz isso em 2001, a gente assina essa sociedade, essa parceria. E aí começa. Só que eu vinha para cá semana sim, semana não, semana sim, semana não.
E fui gostando da cidade, fui achando tudo muito bom, né? Uma grande oportunidade, até quando, de fato, nós resolvemos mudar para cá. Eu falei, não, vou mudar para cá e vamos nos fixar aqui de vez e vou queimar as pontes para Goiânia. E foi o que nós fizemos. Então, nós mudamos para cá, eu com a minha família, né? De fato, queimamos as pontes. Eu fiquei um bom tempo sem voltar a Goiânia. Vendemos tudo que tínhamos lá, né, e viemos 100% para cá. E aí a sociedade entre o Tamur e eu, na realidade, a gente começa aí uma sociedade que é o que hoje é a Ginco. Onde nasceu a Ginco. E onde nasceu a Ginco. Então, um pouco da história de como surgiu foi por aí. Mas, assim, eu acho hoje Cuiabá fantástico nesse sentido, uma grande oportunidade que, para mim, né, como empreendedor e como profissional, assim, foi maravilhoso. E minha família também, todos nós hoje estamos aqui, então satisfeitíssimos nesse sentido. E foi visionário, né, Jorge? Foi, com certeza, né? Enxergou uma oportunidade que nós não tínhamos nesse mercado. Eu posso fazer uma pergunta Pode, bem cuiabana? Já comeu a cabeça de pacu? Como não? Então não, Rubem, então não vai mais embora daqui. Não, eu assim, inclusive, eu sempre falo isso para as pessoas. Esse final de semana mesmo, estava em São Paulo, com alguns amigos lá, e aí tinha uma pessoa que estava recém-formado lá e está tendo uma oportunidade de trabalho aqui em Tangará. E eu falei, olha, deve ir para o Mato Grosso, que o Mato Grosso hoje, do meu ponto de vista, é a grande oportunidade do Brasil. E assim, não como no passado, mas hoje nós já temos uma belíssima infraestrutura, as coisas já começam a ter uma grande oportunidade. E Cuiabá não é diferente, né? Você tem aqui uma demanda para vários profissionais, uma condição de crescimento fantástica. Então, eu sou um otimista e sempre um divulgador desse processo nosso. Falta mão de obra aqui, Júlio? Falta, né? Ou seja, você tem mais empregos para dar do que... Eu até diria, doutor Jorge, que assim, não só mão de obra, falta inclusive novas empresas. Hoje, para você ter uma ideia, isso eu venho relatando isso há uns 10 anos. Falei, olha, nós vamos ter um apagão de empresas, principalmente no setor de construção. Uhum. A gente já vinha falando sobre isso. Agora, isso está se concretizando. Você tem muita dificuldade hoje de buscar empresas hoje no setor de construção. E as empresas que começaram, elas estão começando a se especializar e assim, daqui 10 anos você vai ver que nós vamos ter aí uma evolução muito grande. Prestador de serviços, isso. Né? Então, eu diria assim, tanto a parte de mão de obra efetiva para emprego, né? Você tem hoje uma série de qualificações que exigem, nós lá mesmo sofremos nisso, nós estamos formando. A gente não cansa de ser formador de mão de obra, né? A pessoa começa super jovem com a gente e às vezes ela por alguma situação sai e vai se aventurar até numa questão própria. Mas a gente está formando mão de obra por conta dessa grande demanda que a gente enxerga. Maravilha. Agora eu vou perguntar para a Juliana. Primeiramente, né, quando começamos os movimentos dos empreendimentos de condomínio horizontal, nós checamos aí, então, porque a gente não tinha em Cuiabá, que é qualidade de vida, né, em condomínio, em casas. A gente tinha casas, que é casa de bairro, aí você tem violência, aí você tem questões urbanas, questão de até estética urbana, você não tinha muita regra, não tinha muita padronização. E, Juliana, o que você, como arquiteta, como técnica da Ginco e como cidadã, como você enxerga essa mudança, né, com a vinda desses novos empreendimentos para Cuiabá? Então, assim, o que eu enxergo, a gente teve uma mudança em relação àquela necessidade de 20 anos atrás, que inicialmente o cliente ele foi para o condomínio só numa questão de segurança, né? Inicialmente foi isso. Hoje ele busca dentro do condomínio, porque a segurança já está embutida. Já fiz alguma coisa. Hoje ele busca realmente essa qualidade de vida, esse entrosamento, essa vivência em comunidade,
poder cumprimentar o vizinho, conhecer, brincar na rua. Quase todos os clientes que a gente conhece, que tem um pouco mais de contato, que a gente, porventura, conversamos com eles um pouco mais, sempre traz aquela tranquilidade de poder oportunizar para o filho, né, oportunizar para a própria família aquela convivência que veio se perdendo ao longo do tempo, quando a cidade começou a crescer mais. Eu fui criada brincando na rua, jogando bola, brincando ali com os meus vizinhos. Então, a gente perde essa referência, né? Hoje, nossos filhos já, num bairro normal, já não conseguimos mais ter essa rotina. Então, ela leva... Essa questão do espaço de lazer, cuidado, É aberto. muito bom. Realmente, é a convivência. Hoje... os nossos clientes, eles estão buscando... A segurança, ela está embutida dentro do processo. Mas hoje ela não é mais a prioridade, porque você sabe que isso já veio junto. Agora, é a convivência. É poder ter esse lugar tranquilo de poder ter essa vivência entre vizinhos, entre amigos. Toda vez, assim, às vezes eu atendo o cliente também. Então, sempre assim, eu comprei aqui... Já liga para o amigo, olha, eu comprei na quadra tal, você tem que comprar uns 3, 4 lotes para frente para a gente estar perto, porque já quer que os filhos cresçam juntos, normalmente eles estudam nas mesmas escolas, então é bem isso, é a convivência, é essa integração, é o resgate de estar em harmonia, né, entre as pessoas de novo, né? Quando a gente estava nos bairros, né, cada um teve que se fechar, colocar cerca, portão. Então, é o resgate do que a gente veio perdendo com o crescimento da cidade. Maravilha. A grosso modo, a Vila do Chaves. Mais ou menos isso. Agora, mas a Vila do Chaves não tinha arborização. Não, né? Agora jamais. já tem os novos lançamentos, depois vamos contar, tem coisas diferentes aí, né? Isso aí. Praticamente um clube, né? E realmente faz toda a diferença que os clientes buscam. É o que o mercado de arquitetura fala, né, hoje, de trazer as boas experiências, que é o que você teve como criança. Você traz boas lembranças da infância, da convivência em família, né? Eu vim da Casa Cor agora, e uma das coisas que eles resgataram muito foi a ancestralidade, né? Que é o resumo de tudo isso. Você conviver com os seus, né? Você ter uma tranquilidade para criar seus filhos. Então, é isso que o nosso público precisa. E que também creio que todos merecem isso, né? E Ruby, assim, o que eu sinto é que essa busca desse período que a gente viveu agora, saindo da pandemia, essa busca vai aumentar mais. Principalmente as crianças sofreram muito mais do que os adultos, né? O adulto, ele passou por todo esse período, ele conseguia entender que ele era obrigado a se fechar, a adotar, assim... rotinas diferentes, né? A criança não, a criança é expansiva, ela quer ter contato. Quando a gente é criança, nosso primeiro contato é o tato, é pegar, é olhar, é sentir, né? E aí você pega a criança, enclausura ela sem ter o contato com isso. E o que a gente viu dentro dos condomínios? Como eram áreas abertas, então a criança continuou tendo convívio, às vezes com um pouco mais de distanciamento, mas ela não ficou enclausurada, né? Então ela sofreu um pouco menos. Sim. Só completando esse mesmo raciocínio, um dos primeiros itens, e aliás o item mais valorizado dentro dos empreendimentos, são as áreas verdes, né? Então, assim, hoje, todos nós, de uma certa forma, isso está muito focado também um pouco na alimentação. Se vocês observarem, no passado, o alimento industrializado que era o bacana, né? Você queria estar sempre uma coisa mais industrializada. Era a nova onda, né, na época. Então, na década de 70, 80, nós meio que tivemos isso aí. E hoje está voltando um pouco a você ter a sua própria horta, ou você ter um alimento menos industrializado. Isso está caminhando também para o lado da convivência e da habitação. Como a gente meio que conversava, as coisas começam a ter um outro sentido na vida das pessoas. E a questão do que a gente vem trabalhando é tentando oferecer isso, ou seja, um ambiente no qual você possa ter a questão da área verde, um pouco mais de socialização, né? Porque hoje nós estamos perto e longe ao mesmo tempo, né? Nós estamos muito perto por conta dos aparelhos que nós hoje carregamos, todos nós, né? Assim, você está muito próximo do mundo inteiro, mas distante das pessoas que estão próximas a você fisicamente. E isso hoje, principalmente nas crianças, é algo que a gente só vai entender lá no futuro.
Você as não consequências de tudo consequências de isso. você não socializar, né? As frustrações, as dificuldades, Os então, assim, medos, inseguranças. as inseguranças. Então, isso é o que a gente vem tentando trabalhar, quer dizer, é o que a gente hoje tenta oferecer um ambiente na qual você possa desfrutar de algo diferente, né? Não só a questão da clausura, né? Porque hoje, se você estiver num ambiente enclausurado, você está em contato com o mundo inteiro através dos equipamentos eletrônicos. Mas você vai perder o contato físico, o tete a tete, o olho no olho. O ser humano precisa do outro ser humano. Exatamente. Nós precisamos conviver. É isso aí. Né? Posso falar a minha percepção de tudo isso aí? A gente soube perceber o momento, né? A necessidade. Né? A gente não tinha. Eu sou cuiabana, você também? Eu sou cuiabana. É gauchinho? Não. Você é de onde? Eu sou do Maranhão. Nossa, que surpresa. E veio pra cá quando? Vai fazer 20 anos agora. Ela já veio junto. Isso aí, bem junto. Chegamos juntos. Eu brinco que eu tenho uma segunda formação. Eu tenho a formação de arquitetura e urbanismo e a formação da Ginkgo. Inclusive, eles vieram com as cores da Ginkgo, né? Vermelho e branco. E o Jorge me perguntou aqui, o que você tem para perguntar? Rapidinho, só uma perguntinha, depois te volto no assunto. Tá. Por que Ginkgo e o que significa? Pois é, todo mundo nos pergunta isso. Na realidade, Ginkgo é Geral Incorporação Construção Limitada. Não tem nenhuma, foi uma abreviação dessa nomenclatura que ficou bastante sonoro e aí a gente tomou por decisão adotar o nome. Né? Mas é basicamente isso. Não tem nenhum significado específico. Eu achei que tivesse. Eu acho que Cuiabá inteiro... O que significa o Ginkgo? E como o Tamura, que é nosso sócio, ele é japonês, então o pessoal tenta associar isso com alguma coisa de japonês. Oriental, né? Mas não tem. Na realidade é Geral Incorporação e Construção Limitada, mais nada. É igual Sinop, né? Aquela sociedade imobiliária do Noroeste do Paraná, alguma coisa assim. É isso mesmo. Aí ficou Sinop, ficou fácil. Vamos voltar então ao nosso assunto, que é a gravação, depois o Gabriel vai cortar. Vamos lá. Vamos dar ritmo aqui, Jorge. Eu quero falar agora sobre um momento que nem a Ginkgo preveu. Não sei se o Dr. Júlio já sabia dessa loucura que foi a pandemia. Se os analistas tinham... Alguns falavam que teriam coisas que mudariam um pouco o comportamento humano, mas que eu acredito que ninguém soube adivinhar, soube prever o que aconteceu. Olha, assim, eu acho que quem disser que previu, eu não sei de onde, a menos que tenha criado o próprio vírus. Né? Mas, assim, nós não tínhamos a mínima percepção disso, né? E, assim, quando aconteceu, nós estávamos num ritmo completamente diferente, assim, estávamos num processo de crescimento avançando, né? Certo. E isso foi no mês de março de 2020, nós tivemos um grande baque. Um grande baque mesmo, aí tivemos que repensar a forma de trabalhar, como que nós íamos agir diante daquele cenário, que todo dia era um dia novo, todo dia era algo novo. Era um medo, né? Eu sentia medo, eu nunca senti medo, a gente sentia medo. Né? E assim, era um misto, né? Porque você tinha medo da doença, né, em si, tinha medo da realidade que poderia acontecer e medo do futuro que estava incerto. Então, acho que foi algo muito ruim para todos nós, né? E assim, só que depois, ao longo do tempo, essa questão foi um pouco dissipada, né? Pelo menos nós aqui no Mato Grosso, o que eu percebo até de conhecidos fora, quer dizer, São Paulo foi uma coisa terrível, Goiânia também foi um pouco difícil, e nós aqui talvez tivemos menos impacto das coerções, vamos chamar assim, né? Dos impedimentos. Né? Tivemos impedimentos, algumas restrições, mas não tão sérias como foram em outros lugares. Isso nos, de certa forma, tranquilizou um pouco, a gente continuou trabalhando, as obras... As operações, né? Continuamos as obras, principalmente as obras, né? Deram sequência, a parte de escritório a gente readequou, e aí parte do pessoal ficou em home office e parte a gente ficou trabalhando lá, porque algumas operações não tinham jeito de ser em home office, mas tranquilo. Então foi uma situação, diria assim, que a gente conseguiu
rapidamente colocar em ordem para trabalhar. Mas o que eu ia comentar, Júlia, é a questão da postura, né? Por exemplo, eu como funcionária da empresa, eu lembro das primeiras reuniões que nós tivemos, né? Falei assim, lockdown, fecha tudo, todo mundo para casa, aquela incerteza. E eu lembro de uma das reuniões que a diretoria chamou os líderes da empresa e falou assim, olha, beleza, o que a gente pode fazer para proteger toda a nossa equipe e não parar, né? Porque o que a gente viu lá fora, né? Extra empresa, para tudo, manda todo mundo para casa. Mas espera aí, eu tenho que dar uma segurança para a nossa equipe de que nós vamos tratar da segurança da empresa, né? Da segurança das pessoas que estão aqui dentro, e a gente vai garantir primeiro os empregos. Foi uma das reuniões que eu me senti muito feliz em participar. Falei assim, olha, a empresa vai priorizar quem está aqui dentro e o que nós vamos fazer para ter essa postura de garantir a segurança das pessoas e não parar. E foi o que a gente, como os demais líderes dos setores, falou assim, o que a gente pode fazer? Tem setores que tem que ficar dentro da empresa? Beleza, vai trabalhar dentro da empresa, distancia, organiza. Você tem um trabalho mais administrativo, consegue fazer de casa? Você vai para casa. Então, a gente foi se organizando, né? Eu lembro, a gente ficou quase 90 dias sem ter quase funcionário lá dentro. Então, eu ia para a empresa, mas era portão fechado, era só algumas pessoas. Então, esse cuidado de realmente não parar, né? Não parar pensando nas pessoas também, porque como que você parar e falar assim, olha, para tudo, vai todo mundo para casa, se a empresa não trabalha, a empresa não recebe, né? Como que a gente ia? O negócio não gira, né? O advogado, o arquiteto, a gente não tinha como parar. Eu aprendi que minha casa é sensacional, entendeu? Porque eu fiz sessões de tribunal, audiências, tudo da sala da minha casa. Então, eu acho que esse é o ponto. Para demonstrar um pouquinho que eu fiz a minha lição de casa, Rúbia, eu vi lá Florais Madrid, Florais Barcelona, Sevilha. Florais Sevilha. São os próximos empreendimentos da Ginkgo, né? Isso nasceu na pandemia ou já era um projeto anterior? Doutor Jorge, é o seguinte, a gente já tinha esse projeto, até porque a área já estava conosco já há um bom tempo, né? E assim, a única coisa que mudou foi o conceito do projeto, né? Esse conceito, a gente deu uma mexida boa nele. Então, a ideia do trazer o clube, né, como um ambiente... Eu vi o vídeo do clube, é tão lindo, o vídeo que tá de chorar. Então explica aí, gente, eu tô por fora. Conta pra nós. É porque, na realidade, assim, o conceito são 3 empreendimentos, né? São 3 empreendimentos independentes, mas com uma área comum, que é este clube, com todas as áreas esportivas, as áreas de lazer, e mais a área de convivência, que aí o salão, vamos chamar o salão de festa, mas é um salão gourmet, tudo mais, em um único espaço, um espaço bem avantajado, bem grande, com bastante área verde. Então, por quê? Porque nós observamos que era uma ideia das pessoas quererem se agrupar, né, num ambiente bem amplo, né, que pode ter, realmente é um ambiente mais amplo de todos os outros empreendimentos. A área desse empreendimento... É bem maior, eu vi. Ele é mais ou menos uma área do Florais dos Lagos. Né? Só que a área verde dele é muito maior, ela é 3 vezes maior do que todos os demais. Então, ficou muita área. Criamos um parque também, que é um parque externo, voltado inclusive para a população, mas que ele vai ser mantido pelos condomínios. Nossa, né, que legal, com a situação muito de legal, segurança. muito legal. Então, assim, nós criamos muita área verde e área de convivência. Então, pensando um pouco já nessa questão que a gente percebeu que as pessoas, após esse momento, elas vão realmente partir para algo nesse sentido. Elas querem estar seguras, mas querem estar num ambiente que ela possa conviver de alguma forma com as outras pessoas. Dentro dos condomínios, hoje em dia, você tem vários eventos, mas são todos eles sociais, né? Desde uma feira, desde uma missa, celebração de datas. Então, as pessoas gostam de se reunir. E isso é uma coisa que a gente meio que trouxe para agora um lugar adequado,
formando e dando essa infraestrutura. Genial, eu adoro. Então, assim, a gente já tinha os projetos em andamento, as áreas, né? Foi percebendo o movimento, até mesmo de anseios nossos, né? De ver isso acontecer. De ver isso. Não, e assim, a gente também sentiu a pandemia. Então, o que eu senti falta? A gente sentava com a equipe e falou assim, o que está precisando? E a nossa equipe tem desde a da solteira sem filhos, a solteira que o filho é um cachorro, que é mãe, né? E cada um... Tem 3 filhos. Então, a gente foi sentando e falando, o que cada um está sentindo falta, né? E assim, todos unanimamente. Falta de convivência, falta de contato com pessoas, você ficou enclausurada dentro de casa, poder sair com a irmã, com o filho, ter esse espaço aberto de não sentir medo. Né? E aí onde a gente foi pensando nesses espaços e até, né, na esperança desse momento que a gente está vivendo hoje, né, que é poder estar sentada numa mesa, sem máscara, conversando. Né? E é incrível isso, porque, por exemplo, eu não moro na região dos Florais, mas eu saio daqui do Bosque da Saúde e vou lá no Brissac, que é na Galeria dos Florais, porque a galera tá lá. A gente vai lá, vai na padaria, ou eu vou vai bastante lá também. Então, assim, tem muita coisa boa lá. Leva o movimento da cidade, né, das pessoas que não estão, assim, morando, elas também aproveitam de toda a infraestrutura da convivência com as pessoas. E já ficou pequeno lá, né? E com essa nova perspectiva... de 3 condomínios e uma área comum só, a gente vai criar, nós vamos poder ir para lugares bem bacanas também, tá vendo? E, Rubia, uma coisa interessante, não só desses condomínios agora, mas os condomínios que foram lançados aí pertinho da pandemia, durante a pandemia, um equipamento importante que até então a gente não falava, o cowork. Sim, eu vi no vídeo. O empreendimento ele já pensa a questão do cowork, porque a gente entendeu também que vai vir um movimento de vários profissionais liberais que não precisam ter uma estrutura grande, não precisam ter um escritório, mas quer ter um ambiente bacana para receber o seu cliente. Sim. Então, se eu tenho, por exemplo, eu como arquiteta, se eu quiser desenvolver projetos em casa, como que eu vou atender o meu cliente? Eu não vou atender ele na minha casa, eu tenho que atender ele num ambiente mais formal. Então, eu consigo reservar um espaço no cowork, uma mesa, ter a televisão para poder mostrar esse projeto para ele, um advogado poder sentar com o seu cliente, não vai receber na casa dele. Mas se ele também não quer ter a infraestrutura de um escritório, o cowork ele vem para trazer esses anseios pensando nos profissionais liberais. E perto de casa, né? Na porta de casa, né? Eu vou a pé, ou vou de bicicleta, saio da minha casa e vou para o cowork, faço a minha reunião e vou para casa. E isso realmente. Ou então termina a reunião, já aproveita a piscina, já vai já faz um churrasco. Já deixo as crianças ali brincando enquanto eu já faço a minha reunião, depois eu pego as crianças e vou para casa. Então, essa praticidade, né, é incrível. Olha, parabéns. Me conta um pouquinho, parece que vai ter um lançamento aí em breve. Como é que tá isso? Antes disso, vou pegar um gancho aqui, que assim, é uma coisa que a gente vem fazendo na cidade e que eu acho importante ressaltar é o que você acabou de dizer. Quer dizer, a questão, você vai lá no Brissac tomar um café lá com todo mundo, o doutor Diógenes também participa. Se a gente parar para observar, aquela região toda, a gente vem trabalhando na urbanização, não só dentro dos empreendimentos, mas na parte externa. Nós criamos nos últimos 10 anos, 12 anos, mais de 15 quilômetros de avenidas novas para a cidade. E essas avenidas estão sendo dotadas tanto de áreas comerciais como áreas de convivências abertas ao público. Então, o que nós estamos fazendo, de fato, é criar uma urbanização que a gente vai conseguir ter uma socialização melhor, exatamente nessa questão que vocês falaram. E isso está perto de todos os empreendimentos nossos, né? Tanto ali na região dos Florais Cuiabá, Florais dos Lagos, como também na questão do Florais Itália, no Supremo. Lá nós fizemos uma avenida que hoje ela vai alcançar quase 3 quilômetros ali, com a ponte e tudo mais, e aonde você vai tem o Parque Tianaí, mas ali é dotado também de áreas comerciais que irão ter esse tipo de ocupação. E ficou lindo ali, viu, Júlio? Meu irmão ele comprou lá na Itália. Ficou sensacional. Mas então assim, essa preocupação que hoje a gente traz, porque uma coisa é só pensar dentro dos empreendimentos, né? Eu acho que isso é bacana, interessante, mas a gente extrapola um pouco mais isso, vem pensando num todo. É o macro, né? Ele não pensa só ali no mundinho, né? Ele conseguiu expandir. Porque você afeta todos vamos dizer, as regiões adjacentes, né? Então você tem que pensar um pouco nisso.
Então, quando a gente vai para uma região, você já pensa um pouco global. Essa é um pouco da nossa ideia. Então, todas essas áreas que a gente vem atuando um pouco dessa forma. Eu só queria frisar uma coisa muito importante, né? Que as pessoas dizem, a avenida está chegando aqui, ótimo. O tempo e o trabalho que a gente tem que ter desde a primeira concepção dessa urbanização externa até a conclusão de fato, né? São muito tempo. É muito tempo, né? É porque, na realidade, assim, é só um fato curioso para todo mundo entender um pouquinho. Quando a gente começa negociando uma área. A gente gasta aí algo em torno de 2 a 3 anos até fechar uma negociação dessa. Depois, algo que você vai para aprovação. São mais 2, 3, dependendo, às vezes até mais tempo. É com Juliana, né, Juliana? E mais depois a questão de uma situação entre projeto, a abertura de venda, finalização. Então, são questões que vão no mínimo de 15 anos. Eu sempre falo que o empreendimento, ele leva uma vida algo em torno de 15 a 20 anos, para você falar, olha, pus um filho no mundo É um filho, cara. e deixei ele agora, ele está adulto e pode dar sequência. É mais ou menos isso, não é diferente. Então, essas questões todas envolvem o poder público. Quando a gente tem domínio 100%, ok, mas quando você envolve o poder público, que geralmente são essas vias públicas, aí é sempre mais demorado. Mas é bacana, a gente gosta. Desafio, já percebi que vocês gostam. Quantos empreendimentos já? Tá. Vamos lá, eu vejo sempre, estou lá no site todo dia, né? Arquiteto, né? Vai lá, pega as plantas de quadra e tal, eu vejo os empreendimentos. Quantos empreendimentos já estão entregues? Quantos serão entregues até 2022? Os lançamentos? Tem assim os números? Olha, já? de cabeça eu não vou... Mas assim, nós temos Perguntinha algo... surpresa, ó. Não, pois eu de cabeça eu não vou lembrar todos, mas é algo em torno de 20 empreendimentos, né? Nós estamos, assim, desses aí, praticamente, esses 20 são entregues, se não me falha a memória, ou tá alguma coisa aí. Mas temos para entregar agora, no ano que vem, Florais do Parque. O Florais do Parque, né, que vai ser entregue Não em comprei, abril. arrependi. Tenho que confessar, arrependi. E aí, já no começo de 2023, o Florais Chapada, a gente entrega. A gente tem o Dubai ano que vem também. E no meio aí a questão do Dubai, que é a parte comercial. Então, essas são as próximas entregas aí. E a nível de lançamento, é a questão do Ginkgo Clube aí, que é essa questão que a gente deve ter no próximo mês. É a questão do lançamento do Ginkgo Clube. E pro ano que vem, aí nós vamos ter algumas surpresas bacanas. Tem algum spoiler aí para dar pra gente? Já Tem umas questões que eu acho que é interessante. Então, aí. Jorge, vai deixar para você fazer E qual região? Qual que é a região assim, que vocês pensam que nós teremos mais avanços nas incorporações? Vocês podem falar assim, a gente investe mais na região tal? Pode. Tem uma... Não, doutor Jorge, assim, é interessante, assim, nós começamos ali na região que era na saída para Guia, e na época, eu lembro bem que nós fizemos uma primeira pesquisa, e é um fato pitoresco, a primeira pesquisa que a gente fez colocava ali como uma desova de cadáver, porque, não sei se vocês vão lembrar, ali só chegava até Rosário, Oeste, não tinha sequência para o norte. Isso. Então, era uma via que praticamente ela era meio morta, né? Mas a gente entendia que ali era uma região que tinha vários atributos para crescimento. Primeiro que tinha uma proximidade do centro e uma proximidade de áreas já valorizadas, bem importante. E segundo, é que na realidade você não tinha nenhuma ocupação irregular por ali. Né? Muito poucas, na realidade só tem uma ali, mas o restante era basicamente meio virgem. Sim. Então a gente resolveu fazer esse investimento lá e canalizar essa energia. Hoje é o que é. Hoje a gente vimos a região do Itália também, uma região que tinha um franco crescimento ali por conta já do que tinha, e tinha muitas áreas hoje com disponibilidade, hoje já não tem tantas. Agora, tem uma região que... Atenção.
tem uma região que, a princípio, nós não estamos, assim, nós, que eu falo, a sociedade não tem enxergado ela tão bem ainda. É a região hoje na saída para Santo Antônio, né? É uma região que eu acredito bastante. Genial. Por quê? Você teve uma infraestrutura nova, né? São várias vias que estão tendo por ali. Você tem alguns investimentos do setor público, né, que vão ter Hospital ali. Júlio Miller. O Hospital Júlio Miller, e tem uma ponte também que está ligando ali com Várzea Grande no fundo praticamente do aeroporto ali, né? Que era uma antiga reivindicação do Parque Cuiabá. Sim. Né? Então essa ponte ela deve ficar pronta, se não me engano agora, já foi, está finalizando. Então são situações ali que vão ocorrer naquela região lá. Então acho que isso tende a ter um crescimento mais ordenado. E você tem algumas áreas ali bacanas para isso, né? E tem uma população, vamos dizer assim, grande. E aquela população lá, ela não vem para cá, né? Ela não consome muito aqui. Ela tem a vida dela naquela região lá. Então, é o que a gente enxerga. Cuiabá, ela tem muito essas questões de regiões bem específicas. Novas centralidades. Assim. As pessoas criam suas rotinas ali e não querem sair. Né? Então, e isso a gente foi observando. E vai respeitando, né? Eu acho legal isso. A gente foi observando isso com o tempo, né? E assim, o Belvedere foi um grande exemplo para nós. Quando nós fizemos o Belvedere, foi em 2007 que a gente lançou lá, foi em 2007. Era uma região que você não tinha o acesso era meio precário, né? Mas a gente sabia que ia ter a questão da Avenida das Torres, a gente já tinha esse projeto já existia. E ali o bairro, que era o Jardim Imperial, estava praticamente abandonado. Ele era o fim, né? Ele era o fim. Exatamente. Tanto é que tinham várias casas lá que o pessoal abandonou literalmente. Quando a gente foi para lá e a gente conversou com o pessoal da vizinhança e falou, olha, a gente vai fazer um investimento aqui, isso vai mudar, essa região vai bombar. Né? E quando a gente foi vender, nós vendemos lá e a gente já falava isso para o cliente. Mas o cara, assim, alguns não quiseram acreditar. Mas vendeu bem, né? Vendeu muito bem. E hoje é um excelente empreendimento. A região hoje, tanto é que a região ali do Jardim Imperial hoje, ela é uma região que ela é autônoma. Né? Ela tem praticamente tudo, as pessoas têm tudo ali na sua porta, a convivência. E assim, é muito curioso. Geralmente as pessoas que estão ali, elas trabalham e têm a sua vida naquela região. Então, é o que a gente vem identificando. E, novamente, tem muitas coisas que vão acontecer, né, na cidade. A cidade está em franco desenvolvimento. É o que a gente acredita muito. Então, eu apostaria, falar na saída para a Chapada é quase que chover no molhado. A gente tem vários investimentos ali e nós vamos continuar lá. A gente vai continuar ali, eu acho que é um ponto para a gente, assim, é o nosso marco, assim, é o marco central nosso. Mas nós temos tanto essa vertente, que a gente acredita muito na saída para Santo Antônio, e a questão da Avenida das Torres também é outro marco importante para nós. Eu adorei essa da saída para Santo Antônio, achei incrível, até por um fator. A minha esposa é médica e tal, concursada do Júlio Miller. O dia que ela falou, amor, vamos lá ver onde que é o novo Júlio Miller. O dia que ela viu, eu falei assim, nossa, não vamos ter que mudar aqui para perto. Então, assim, você vê a necessidade, né? As pessoas vão ter que se readequar. É bem isso aí. E vai desenvolver muito aquela região, né? Um vai. condomínio, um hospital grande, ele leva toda uma infraestrutura. Você já tem todos os estudos que você... Porque, assim, imagina, você morar no centro e trabalhar trabalhar no Júlio Miller, né? O deslocamento, o tempo que você perder de trânsito. Então, é importante essas centralidades para a qualidade de vida. Eu realmente me deslocar desse ambiente para um outro uma questão de extrema necessidade e não ser um trajeto diário, né? Então, essas centralidades, esse crescimento desse núcleo, de você conseguir fazer boa parte de sua vida nesse local é muito importante. Isso isso é benéfico para a cidade, diminui trajeto, diminui trânsito. Eu tenho também uma pergunta sobre a Gimpula. Começa, né, com os empreendimentos residenciais
E aí vem com Toronto, Dubai e Chicago, que são os empreendimentos comerciais. E os projetos são também em regiões estratégicas, onde já tem um público consolidado, clientes, moradores Ginkgo. E me diz um pouco, Juliana e doutor Júlio, como vocês pensaram nessa ideia? É algo que vai também mudar a forma de trabalho, a forma de convivência, trazendo essa nova forma das áreas comerciais. Bom, você quer começar? Deixa eu só... Assim, ó, na realidade, não tem muito o que... assim, não foi tanta criatividade assim, foi enxergando a necessidade. Outras experiências, talvez, Não, olha, Rubi, foi assim, foi enxergando um pouco as necessidades e as nossas demandas. A gente já tinha, sempre foi um foco nosso, trabalhar com a questão do comércio, levando para próximo dos nossos empreendimentos, mas de uma maneira muito tímida. Sim, eu lembro, era assim, uma galeria, para ter uma padaria, um café. Então, ao longo do tempo, a gente foi observando que existe uma grande demanda aqui em Cuiabá, que são estacionamentos, né? Então, assim, o estacionamento, ele hoje é algo que você analisa, pelo menos o que a gente fez de pesquisa, a pessoa analisa se ele vai ter o estacionamento próximo ou não para poder ir naquele lugar. Né? É verdade. Então, ele faz essa avaliação. O perto ou longe, para ele, já não é tanto importante se ele tiver essa questão do estacionamento ou a segurança. O americano tem um ditado, né? No parking, no business. No business. Então, nós tentamos levar esse item, tanto é que todos esses empreendimentos que você citou, o ponto central deles são os estacionamentos. Então, a gente criou várias vagas públicas, né? Não são nada privado, nada pago, são áreas realmente de estacionamento público, para que realmente fomente a questão da facilidade do cliente poder deslocar para lá. E o outro foi a questão da segurança. A gente proveu essas áreas todas com questões de segurança. Apesar de serem abertas, elas vão ter uma segurança própria. Então, a gente acabou dando vamos dizer assim, uma pimentada, uma temperada nesse processo para poder oferecer algo melhor para uma demanda que a gente já enxergava. Né? Então, foi muito disso. Foi essa questão de enxergar o porquê que você vai em determinado lugar e no outro lugar não. Não, eu não vou porque se eu for no centro não tem segurança. Isso eu lembro de uma situação quando eu vim morar em Cuiabá. Né? Cheguei adolescente, 16 anos, não conhecia, uma cidade pequena. E aí eu estava no centro de Cuiabá e eu guardo essa situação. Eu estava numa papelaria, estava comprando material para a escola. E já era quase 6 horas da tarde. Acho que o vendedor percebeu que eu não era daqui. Ele falou assim, menina, já está na hora de você ir embora, está todo mundo fechando. E aí eu comecei a entender que aquele ambiente não era seguro para mim, depois das 6 horas da tarde. E isso é o que por que você vai num shopping hoje? Porque eu tenho estacionamento, eu tenho segurança, eu vou poder andar, eu tenho... Não tem preocupação. Não vou ter preocupação com essas coisas. Ladrão, essas coisas. Né? E aí foi onde falou assim, por isso que a gente sempre chamou de shopping a céu aberto. É trazer, e aí voltando à questão da pandemia, o Dubai é de antes, né? Mas reforçou um pouco a questão de estar em espaço aberto para as pessoas poderem transitar. Né? E uma coisa muito importante das áreas comerciais nossas, que elas estão atreladas a uma área verde. Isso. Então, é a urbanização desses espaços públicos com entrega de equipamentos de uso público. E microclimas, né? E microclimas. É um termo da arquitetura, você criar microclimas. Rubia, o que a gente quer criar ali é aquele espaço para você caminhar, sabe? Aí sim, você vai tomar um café, dar uma caminhadinha, tem ver uma água, loja. sombra, tem um jardim, Sim. tem os banquinhos para você sentar. Aí o pessoal fala assim, pô, mas o nosso ambiente não é favorável para isso. Eu sempre falo que não concordo, porque o que eu acho que nós temos um ambiente, assim, o nosso clima é muito legal. Aí é quente, pô, mas no calor você consegue fazer muita coisa. Diferente quando é frio, você tem muita dificuldade. Lógico, nós não temos um clima ameno para você sair bonitinho, organizado, mas você pode, de fato, usar aqui de maneira diferente. Então, o que nós estamos querendo lá é proporcionar isso, sabe? Você ter esses lugares, e nós gostamos de ambiente aberto, né? Eu vou falar a praça popular lá, que as pessoas gostam de ficar
nesse processo. O que a gente quer é criar isso de maneira mais ordenada, mais prazerosa, de maneira que, de fato, a gente consiga fazer um lugar bacana e referência. A ideia nossa é que seja referência. Essa é a intenção. E se a gente analisar, Giorgio, não existe em Cuiabá um ambiente como esse. Tem praça popular, mas é para eu tomar para eu descontrair. Agora, para eu trabalhar, eu quero ir no salão de beleza, mas quero tomar um sorvete, ali tem uma praça, mas também tem uma clínica de um médico, tem um salão de arquiteto, tá ali, meio que eu já faço tudo ali, sabe? Facilitar a vida da família, né? É Não isso quero ir aí. no shopping, porque se o shopping é legal, mas você tem que estacionar, pega elevador, sobe escada, desce, sobe. Então, essa rotina tem gente que realmente eu só vou ao shopping mesmo quando eu preciso, vou lá, compro e vou. Porque eu não dá pra, né? Então, mas aí você vai por uma necessidade, né? Você está indo por uma coisa pontual, você precisa comprar alguma coisa. Então, quando a gente pensou nas áreas comerciais nossas, foi mais assim, a pessoa ela vai não com a intenção de comprar. Não, ela vai com a intenção de viver aquele espaço. Quero andar, caminhar. Sim. Aí, lógico, tem uma sorveteria, tem café aquelas legal. compras de impulso, Tem. né? Tem as compras de impulso. E eu já tenho 2 meninos, um de 2, um de 4, que esse é o meu programa. Tipo, a gente anda, cansa os meninos, eles brincam, sente todos os aromas do micro, como é que você falou? Microclimas. E aí, pai, sorvete. Pô, vamos lá, sorvete. Daí, amor, compra o pão de amanhã. Daí você já compra o pão. Exatamente isso, facilitação para as famílias, que eu acho isso muito legal. Na realidade, é criar essa facilitação num ambiente que a gente não tem ainda, né? De maneira aberta, de outra forma. E assim, de fato, para você ir para lá para descontrair e fazer efetualmente algum negócio que você queira, ou seja, numa prestação de serviço, ou seja, no comércio. Massa, eu achei interessantíssimo. Maravilha. Bom, eu já tenho aqui a minha construtora, já tenho diversos empreendimentos e eu tenho a melhor arquiteta de Cuiabá, que é a Rúbia. Então não é possível que eu não vou ter uma casa no Florais, gente. Pelo amor de Deus. Vamos começar esse projeto agora, mas eu vou ter que esperar um pouquinho, porque eu quero que você escolha, então, esse empreendimento lá da região do Santo Antônio, viu? Porque de lá você já vai para o hospital, vai para Santo Antônio, come um peixinho e vem para cá. Nós somos cuiabanos, a gente ama essa Baixada Cuiabana. A gente vai ter que mudar o podcast para lá. Vai levar desenvolvimento para lá. Eu gosto que... Eu fico muito feliz de ver as coisas acontecendo, né? Sem dúvida. Desenvolvimento, oportunidade de emprego para as pessoas. Isso é fantástico. E aí, quem sabe o podcast não muda lá para perto também, né? O estúdio Seria ótimo. O estúdio do Giorgio. Quem sabe a gente consegue levar para lá. Mas você tem mais alguma pergunta por agora? Que eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer. Não, eu vou deixar a bola contigo, viu? Ah, sim. Eu sou meio que curiosa, né? Porque a gente já falou, então, de expansão aqui na cidade de Cuiabá. Ele já contou um spoiler pra gente, que é a região ali indo para Santo Antônio. E com a chegada da ferrovia, né? Um braço vem para Cuiabá e nós temos ainda a parte da ferrovia indo para a região norte, ali, Sorriso, Lucas. Isso. Excelente pergunta. O que eu fico pensando, né? A gente que é tão legal, assim, para a gente que é profissional, para o cliente, para a cidade. É uma empresa séria, tem funcionários felizes, eu vejo assim, o orgulho de quem trabalha lá, de quem já trabalhou. Eu tenho uma amiga, Josi Cáceres, trabalhou com o senhor acho que uns 10 anos. Ela mandou um grande abraço pro senhor ontem, a hora que eu anunciei lá no Instagram. Aí eu mando um abraço pro doutor Júlio. Quem mandou um abraço também foi o Anderson Pinho, que o senhor foi lá do Sinduscom. Isso aí. Também mandou um abraço. Pessoa muito boa. Então, assim, são pessoas que já conhecem, sabem da seriedade da pessoa, e isso reflete na empresa, né? Isso é uma sinergia. E eu vejo o potencial de todas essas fórmulas que deram certo a serem levadas para as cidades do interior do estado. E com a ferrovia, o desenvolvimento que isso está sendo prospectado, o que a Ginco tem de perspectiva, ou se há alguma perspectiva em relação à expansão para outros municípios? Boa pergunta. Nós, há uns 10 anos atrás, pensamos nisso, né? Começamos a prospectar, fomos para Sinop, olhamos outras cidades, Tangará, até Rondonópolis. Acontece que a gente chegou a uma conclusão. A nossa conclusão é que assim, nós somos bons em gerenciar o que nós temos aqui.
E assim, essa questão de ir para o interior, a gente meio que abriu mão disso hoje para focar realmente hoje onde nós estamos, ou seja, Cuiabá, Várzea Grande, Chapada. Porque todas essas questões, para você, e assim, é o que a gente falava, uns projetos que é quase um filho, né? Então, tem muitas etapas, muitos detalhes, e você ir para lá e não fazer algo bem feito, né, algo que a gente viu isso em algumas experiências que a gente não conseguiu fazer bem feito em alguns detalhes, né? E eu falei, não vamos mexer, vamos ficar por aqui. Entendi. Acho que, então assim, por enquanto, isso pelos próximos 10 anos, é uma coisa que a gente tomou isso de decisão interna. Os próximos 10 anos a gente vai focar, quer dizer, a gente não pode falar depois dos 10 anos para frente, mas hoje o foco nosso é muito Cuiabá e Várzea Grande, já tem muita coisa para fazer, tem muito detalhe para ser melhorado, então assim, a gente está numa busca incansável de melhora, né, dessa percepção do cliente. A gente assim, só um detalhe, por que a gente teve essa percepção? Porque há uns 10 anos atrás a gente foi para Boa Vista. Nós tivemos Roraima? Roraima. Longe. Tivemos uma oportunidade, né, e fomos para lá, pegamos uma área muito grande, mas a gente, pela distância, a gente viu que a gente não conseguiu fazer e traduzir. A gente teve alguns problemas lá, como nós tivemos aqui também, mas os daqui a gente conseguiu resolver, o de lá a gente achou que... A gente resolveu também, mas achou por bem, falou, não queremos mais partir disso, porque o desgaste, eu tive que abrir mão de muito acompanhamento aqui. Então, isso gerou vamos dizer assim, o que eu quero? Quero fazer bem feito. Se eu vou fazer bem feito, eu preciso dedicar. Se eu não consigo dedicar nos dois, eu abro mão de um. Então, nós preferimos abrir mão. E aí, o interior foi nesse mesmo raciocínio. A gente acha que hoje a gente não conseguiria fazer bem feito, gerenciar bem feito as duas coisas. Então, a gente está abrindo mão desse processo. Seria a mesma lógica para edifícios? Mesma lógica. Né? Assim, ninguém é bom em tudo, né? Então, foca no que você é bom, né, cara? Você é o Ronaldinho. Se você é o Ronaldinho, faz gol atrás de gol. Mas assim, eu acho que cada um no seu quadradinho, né? Então, assim, nós preferimos hoje focar no nosso negócio, né? Então, e isso é importante, sabe, doutor Jorge? Assim, o ciclo é muito longo. O ciclo do nosso negócio, como eu disse, assim, cada empreendimento são 15, 20 anos. E aí você tem um dever junto aos seus clientes, fornecedores, colaboradores. E se você não... E é um negócio tão... Assim, parece brincadeira, mas assim, a hora que você vê aquilo tudo pronto, o esforço que está ali por trás e cada detalhe, então é muito grande. E assim, se você não está 100% nesse processo, você não consegue, de fato, dar algo positivo. Então, a gente achou por bem, falou, não, vamos ficar aqui, que quem sabe no futuro talvez a gente consiga ter essa qualidade para frente. Legal. Foco é estratégia, né? Por mais, imagina, uma tentação, né? Você vê lá um negócio no Nortão, você, lá tem muito desenvolvimento, muita oportunidade, mas será que eu vou dar conta, né? Igual a gente fala na arquitetura, fazer muitos projetos, daqui a pouco eu não estou dando conta de tantos projetos e para gerenciar tudo ao mesmo tempo. Então, como é algo feito com muito cuidado, muito carinho, exige um tempo a ser dedicado, né? E assim, a questão, eu até brinco, às vezes eu sou a pessoa mais amada e mais odiada pelos parceiros. Porque quando o imóvel chega para a gente analisar, você tem toda uma legislação, você sabe, Rubem, que tem toda uma legislação do município por trás, tem as questões ambientais que a gente tem que avaliar. Então, é todo um cuidado que a gente tem que fazer. Eu falo que eu sou a pessoa mais amada, porque quando eu falo, olha, tem viabilidade, ótimo. Todo mundo agora, já chegou algumas áreas que a gente analisou, falou, olha, não tem viabilidade, o município não permite, você tem uma zona ambiental aqui. Para esse tipo de negócio, ela não seria o ideal, né? E aí o cliente, não, o parceiro, não, mas a área é boa. Eu falo assim, a área é excelente, a localização ótima, mas a gente tem que olhar todas essas nuances, todas essas questões para poder falar, senão vou empreender, né? Claro. Vou poder seguir. Como o doutor Júlio disse, é um empreendimento de 15 anos, um processo longo que você não pode errar, né? Assim, você não pode deixar nenhuma brecha de legislação, questão de infraestrutura,
plano diretor, né? Porque o plano diretor do município, você já tem delimitado ali várias restrições, né, do que você pode e não pode, aquele uso, né, daquela região. Então, é realmente estratégico e tem que ser feito com bastante cuidado. E uma coisa, Rubem, que assim, a gente, por exemplo, para nós, um ponto fundamental é a felicidade dos nossos clientes, né? Assim, pelo menos assim, para mim, como eu estou há 30 anos nesse negócio, então, assim, eu encontrei o Dr. George, negociei com ele está morando, tá tal, feliz, daqui 10, 15 anos eu posso encontrar com ele no supermercado, tá tranquilo, ele tá algo positivo. Então, é algo que a gente tem que trabalhar quase que constantemente. Por quê? Porque se você leva algo e depois o negócio dele desvaloriza, ou a região fica ruim, ou pô, ninguém pensou nisso, né? Então, tem uma baita responsabilidade aí que assim, não dá para abrir mão disso. Perfeito. Então, Júlio, agora uma pergunta assim mais pessoal, se a Rubem me permitir aqui. Claro. Cara, o que você mais gosta no seu condomínio? O que o Júlio aproveita de um condomínio do Excelente pergunta. Eu sou madrugador, né? Então eu acordo todo dia cedo, eu acordo 3 horas, 4 horas da manhã, eu corro. Então eu assim, acho ótimo as áreas. Para mim, a minha atividade física para mim é importante. Sim. Então eu corro e uso a academia. Então para mim são as duas partes assim, para mim, essencial. Eu mais uso e gosto. E você, Juliana? Eu tenho uma filha pet, né? Então, para mim, é os espaços abertos, espaços verdes. Né? Que foi o que eu mais senti durante quando fechou tudo, não poder usar esses espaços verdes. Você ficar com um cachorro dentro do ambiente fechado é difícil. O tadinho sofreu, hein? Né? E a minha é hiperativa. Qual que é o seu? É um Schnauzer. É porte Ela médio? É pequena. Pequenininha. Ela é mãe de pet. Eu sou um pai de pet também, né? Também, né? Gente, eu não tenho um periquito. Só tenho plantas, eu sou mãe de plantas. Olha só, depois nós vamos dar um abraço na nossa amiga aqui nos bastidores, Josi Cáceres. Bom dia, estamos encerrando quase, mas eu tenho mais uma pergunta, que até sobre investimento, sobre toda essa questão de que os clientes perguntam muito para mim. Será que vai valorizar? Será que meu imóvel eu vou conseguir ter uma viabilidade no meu investimento? Até na hora da compra, por exemplo, eu já tive um terreno, vendi e investi o dinheiro, mas eu estou esperando os lançamentos. Eu tenho planos para já investir também no condomínio Ginc, porque eu vejo a valorização, eu vejo a segurança. E existe no mercado hoje, eu como profissional posso falar, uma falta de terrenos. Acho que nem os mais otimistas dos analistas previram essa necessidade, essa corrida, né, esse boom, que é o assunto do nosso tema, esse boom do mercado. Doutor Júlio, como você vê esse boom imobiliário e se ele vai continuar aí nos próximos 2 anos, que é a previsão? Olha, a minha resposta é um pouco óbvia, porque como eu sou do mercado e gosto, e assim, eu trabalho nisso, como eu disse, há 30 anos, acho o imóvel algo como reserva de valor, o melhor deles. Lógico que existem outros, mas acho o imóvel algo importante como reserva de valor, porque você não perde valor ao longo do tempo. Isso aí é fato. Você pode comprar hoje, até comprar mal. Se você tiver paciência, o tempo vai mostrar que você ainda fez um bom negócio. Isso é a questão do imóvel. O que eu penso é o seguinte, nós vivemos de ciclo, né? A economia brasileira, ela vive de ciclos, né? Infelizmente, nós somos assim. Você tem altas e baixas. Tivemos um momento muito ruim entre 2015 até 2016, 17, 18, onde, de fato, depois de uma alta, né, vamos dizer, de uma oferta muito grande de imóveis, você teve uma queda e a gente sofreu isso também, né, o Brasil inteiro sofreu, mas nós sofremos, e agora você teve esse repique, né, que é um repique aí, mas não é uma questão diferente, essa situação é um pouco diferente do que aconteceu lá. Ela já vinha meio que hibernada aí.
O que aconteceu foi com a injeção com taxas de juros muito baratas, né? Você teve uma taxa de juros aí, a gente falava isso para os nossos clientes, falou, olha, aproveite essa taxa de juros, que estava uma taxa de juros que nunca existiu, em 30 anos eu nunca tinha visto, né? Era uma oportunidade dele construir. Então, isso agora deve dar uma refreadazinha, porque as taxas começam a subir, esse ano ainda que vem vão se manter baixas, 2023 deve subir um pouco mais. Então, isso é que vai segurar um pouco o mercado. Mas, assim, de novo, nós estamos num estado onde o crescimento é evidente, né? Você tem a questão do agronegócio no interior crescendo, como você mesmo colocou, com uma infraestrutura que a gente sempre sonhou, que eram as ferrovias, e com as rodovias sendo pavimentadas e com bastante coisa acontecendo. Então, nós vamos ter um crescimento no estado. Estamos atraindo gente para o estado e, consequentemente, para a capital. A capital continuará sendo um polo de atração. Você tem aqui serviços de qualidade específicos da área médica, educação, arquitetura como um todo. Então, a capital vai continuar sendo um polo de atração. E eu não tenho dúvida disso. Então, nós vamos continuar tendo uma demanda ainda muito forte para imóvel, né? Isso aí é fato. Eu só acho assim, eu sempre pergunto, quando o cliente vai me perguntar, eu sempre falo para ele, falo assim, ó, vamos lá, você quer para moradia ou como investimento? Porque são dois investimentos. Você vai investir na sua qualidade de vida e o outro é uma questão de investimento financeiro. Se você vai investir na sua moradia, eu acho que assim, não faça conta demais, né? Porque esse é um ponto que você falou, que preço tem a sua qualidade? Aí você tem que mensurar. Como investimento financeiro, aí é diferente, é a questão do tempo. Eu sempre falo que o imóvel é tempo. Como eu disse no início, se você tiver tempo, qualquer coisa ele corrige. Né? Lógico que fazer uma boa compra é maravilhoso, sempre, né? é sempre melhor. Então, eu diria que assim, os próximos 2 anos, a gente ainda tem aí um crescimento bacana. Não vai ser o que aconteceu de 19 para 20 e nem de 20 para 21. Por quê? Porque você vinha de uma demanda represada. Né? O que aconteceu conosco lá, só para clarear, por exemplo, a maioria das pessoas que compraram conosco, entre 20 e 21, eles já estavam na nossa carteira, só que ele vinha protelando a compra. Quando aconteceu a pandemia, acelerou o processo de decisão. Só que na hora que ele decidiu, mais pessoas tomaram a mesma decisão junta. E aí o que aconteceu? No nosso caso lá, todos os empreendimentos que estavam prontos acabaram. A lei da oferta e da procura, né? Acabou. Aí só que aí também aqueles terceiros que porventura tinham, acabaram vendendo também. Então assim, hoje de fato não existe praticamente mais lote em um empreendimento pronto. Isso aí é um fato hoje real. Mas eu diria que é muito disso. Eram pessoas que já estavam com essa decisão tomada, só não tinham agido de maneira para efetivá-la ainda. Com a pandemia, isso acabou acontecendo. Perfeito. Gente, nós estamos quase chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a todos, mas vou perguntar, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Uma mensagem final, né? Alguma coisa, assim, você quer me deixar uma mensagem final de ano? Ou uma Black Friday? Olha, eu primeiramente agradecer, né, Rubem, o doutor Diógenes aqui pela oportunidade de estar vindo. A gente, é sempre bom ter esse esclarecimento, esse contato. Esse é pra gente, e é um pouco como você disse, a gente acabava tendo a questão da empresa, mas nós, pessoalmente, acabamos não aparecendo um pouco. A gente é um pouco, assim, não afeito a aparecer um tanto. Mas o que a gente tem é agradecer muito a Cuiabá, aos nossos clientes, né? Acho que isso são 20 anos de trabalho, os colaboradores que estão conosco, que participaram, né? A Josi está aí, eu acho que é muito bacana. Para mim, pessoalmente, é uma satisfação muito grande poder ajudar um pouquinho na cidade. Eu sempre falo isso para o pessoal lá, e a Juliana pode comprovar isso aqui. Eu falo, gente, é bacana a gente fazer parte que daqui 20, 30, 40, 50 anos, alguém vai passar e falar assim, putz, eu participei disso aqui, né? Eu ajudei a fazer isso aqui, eu contribuí um pouquinho para isso aqui ficar melhor, né? Então, é um pouco disso. Esse é o nosso viés, né? Sempre tentando
transformar um pouquinho para poder contribuir com a cidade um pouco melhor. Bacana, muito obrigada. E Juliana? Queria agradecer vocês também pelo convite. Huber, as portas da empresa, do meu setor, estão abertas para a gente trocar ideia. E realmente, o que o Júlio estava falando, principalmente porque eu escolhi uma vertente do urbanismo, né? A gente faz a faculdade de arquitetura e urbanismo, a grande maioria se dedica à arquitetura, e eu fui para o outro lado, que é o urbanismo. E então, essa questão de realmente ver o que o nosso trabalho contribui para o desenvolvimento da cidade. Toda vez que eu passo por uma avenida que a gente pavimentou, eu começo a lembrar de toda a história, como foi que a gente trabalhou o traçado daquela avenida, a negociação com o parceiro, os projetos, brigar na prefeitura e depois ver ela pavimentada e entregue, né? Tá andando em cima delas, saber que ela saiu do papel, isso como profissional me motiva. Isso é o que faz eu acordar todos os dias e falar assim, não, eu quero entregar alguma coisa boa para a cidade, né? E assim, o meu encontro com a Ginco já vai fazer 10 anos. Então, nesse encontro, a gente assim, juntou o meu anseio de querer ajudar a cidade e como que eu poderia ajudar a cidade com o projeto, né? Então, foi com uma empresa que realmente já tinha essa ideia. Então, juntou o útil ao agradável. Facilitou a realização de sonho, né? De todos, vários de sonhos, né? Falou assim, não, o meu pessoal pequenininho e o sonho de muitas pessoas. Muitos clientes. O urbanismo, ele é uma disciplina da arquitetura que é fantástica. Você criar cidades, mudar o mundo que está ao seu redor. Mudar realidades, Muda realidades o tempo todo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e agora quero que você também agradeça. Bom, Rubia, muito obrigado. Obrigado pelo, assim, acho incrível o trabalho que você tem feito aqui no Papo de Arquiteta. Eu sou um consumidor da informação que ela produz, né? Então, sou super suspeito de estar falando da Rubia. E também gostaria de agradecer, dizer que eu estou extremamente honrado de estar aqui com vocês essa noite. Ver assim, Rúbia, você viu o brilho no olhar do Júlio a hora que ele falou da empresa, cara? A paixão pelo que faz. É interessantíssimo. Não, é verdade. Isso aí o brilho dele, o olho dele brilhou como se ele estivesse falando de um filho mesmo, sabe? Sim. E o mesmo brilho vi no olhar da Juliana. E uma coisa que eu aprendi em podcast, que as ondas sonoras, elas não mentem. Então amanhã hora que vocês estiverem ouvindo, fazendo a caminhada, isso aqui, vocês vão ver que tudo isso, esse sentimento é verdadeiro do Júlio, da Juliana. Então, olha, muito obrigado. Fico extremamente honrado. Sempre que você precisar do meu apoio aqui, vai ser sempre uma honra estar aqui com você. Bacana. Como eu estou, né, aí no 6º episódio, aprendendo esse novo mundo, convidei o nosso amigo Jorge para me ajudar com convidados incríveis de um produto maravilhoso que a gente já conhece, a gente já acredita. Eu só tenho assim, a agradecer pela honra de fazer isso acontecer. É uma das coisas que eu queria trazer muito no podcast, era trazer a equipe Ginco. E eu nunca imaginei que o diretor ia topar, que a arquiteta, gerente de projetos ia topar. Agradeço o Thiago e a Ana eu conheci hoje, mas o Thiago, a gente sempre conversa, o Thiago aqui do nosso apoio técnico, aqui está no bastidor, mas nós temos o apoio técnico do Thiago na área de marketing da Ginco, né, nas mídias sociais, eu cutucando lá no Instagram, né, conversando, oi, tudo bem? Então, assim, a mídia social parece que está longe, mas está perto ao mesmo tempo e fez isso ser possível. Bacana. Que vocês estejam aqui, que Jorge venha participar e que a gente converse sobre esse universo que tantas pessoas gostam e que, com certeza, nós podemos levar um pouquinho mais de informação para todos. Eu agradeço imensamente a vocês, a Ginco Urbanismo, ao Tudo Menos Política, que é o criador dos podcasts aqui na nossa região, a P1 Arquitetura, que é o nosso patrocinador master, né, que também nos dá o apoio aqui para que isso aconteça. Agradeço a todos vocês e, olha, gente, dê tchau para as câmeras, a câmera ali, tchau, muito obrigada, e que vocês aproveitem o conteúdo, né, e fiquem à vontade também lá nas mídias sociais. Eu gostaria também de finalizar pedindo para cada um colocar as suas mídias sociais. As suas, Jorge? Bom, as minhas é @JorgeAguiar e o meu programa é o Tudo Menos Política também. Sou um produtor de conteúdo.
com acidez, com inteligência, com opinião e falando bastante de política. Oh, perfeito. Então, se você gosta, por gentileza. A gente vai seguir. Você? O meu Instagram é Juliana_Elias. Mas o meu Instagram ele é bem mais pessoal mesmo. Eu quase não falo de arquitetura. Eu falo assim, eu fico por trás da Ginkgo. Doutor Júlio também? Eu tenho mas assim, gozado que eu não lembro de cabeça, mas é Júlio @Braz? Júlio _Braz? _Braz. Desculpa. É porque assim, eu sou um novato nessa área, né? Eu tô começando. Caminho novo. Mas tem o da Ginkgo, né? Qual é da Ginkgo? Ginkgo Urbanismo. @Ginkgo Urbanismo. Tá lá, Facebook, Instagram e tem YouTube. Também tem o site da Ginkgo, né? Isso. Que é o ginkgo.com.br, aonde você vê os lançamentos. Ah, tá. Júlio.Braz. Júlio.Braz é o Instagram do Dr. Júlio, quem quiser seguir. Não sei se é privado, se é aberto, mas Não, é tranquilo. A pessoa pode pedir, Pode a gente está pedir. lá. E assim, gosto bastante de interagir com as pessoas aí, nesse sentido. Estou começando a aprender ainda um pouco, mas estamos aí. é um universo interessante, você vai gostar, certamente. Tá certo. Agora eu vou pegar aqui o meu memorando de mídias sociais. Nós vamos lá. @rubiamorais.arc, é o meu de arquitetura. Eu não tenho mais pessoal, eu deixei só o profissional. Temos o da P1 Arquitetura, @P1 Arquitetura, que é do escritório. E o Papo de Arquiteta.podcast, que é aqui do nosso canal, porque está lá no YouTube também, Papo de Arquiteta.podcast. Estamos estruturando o nosso canal cada vez mais com conteúdos, com pessoas que tenham algo relevante para falar para as pessoas da nossa cidade. Pessoal, e não se esqueçam de se inscrever no canal da Rúbia, né? Se inscrevam no canal. Se gostou desse papo aqui, é super importante para nós, produtores de conteúdo, né? Para que toda semana a gente possa trazer, a plataforma entender que tudo que trazemos aqui é de extremíssima relevância, né? E também para o YouTube fazer a entrega da informação. Sim, então, senão eles não mostram, Entendi. se não seguir lá, porque muitos assistem, mas não seguem. Entendi. Então, aí os próximos, o algoritmo não vai encaminhar, não vai entregar. não se esqueçam de inscrever no canal Se inscrevam Papo no de canal. Arquiteta. Beleza. Gente, é isso. Muito boa noite. Gratidão a todos. Obrigada. Até mais, boa Valeu. noite. Tchau. Até mais. Tchau.